Olá, é um prazer tê-lo aqui conosco na quinta parte da aula 32 de MA 091 Matemática Básica, que trata da função exponencial. Nessa quinta parte da aula, vamos aplicar algumas daquelas transformações de funções vistas no capítulo 3 às funções exponenciais. Para que as funções exponenciais possam ser corretamente exploradas para representar fenômenos reais, é preciso fazer alguma transformação de seus gráficos. A primeira transformação muito comum é o deslocamento vertical do gráfico, que é obtido somando-se uma constante à função a elevado a x. Observe aqui, então, que temos uma função exponencial a qual somamos uma constante real c. A figura mostrada nessa transparência representa perfeitamente esta transformação. Observe que, neste caso, tínhamos a função original 2 elevado a x e somamos a essa função a constante real c igual a 1. Então, tínhamos originalmente para a função 2 elevado a x este gráfico mostrado em tracejado rosa na figura, e depois de somarmos uma unidade à expressão da função, passamos a ter o gráfico verde, que corresponde a um deslocamento de uma unidade para cima do gráfico original, de tal forma que a assíntota também foi deslocada. Note que a assíntota do novo gráfico é y igual a 1, em que 1 é exatamente a constante que somamos a 2 elevado a x. Note que, neste caso, então, o intercepto y, que originalmente correspondia ao ponto 1, agora passou a valer 2 e houve um deslocamento de uma unidade para cima. Então, em resumo, temos um deslocamento vertical do gráfico, uma mudança no intercepto y e uma mudança na posição da assíntota horizontal. Se a constante c fosse negativa, esse deslocamento seria para baixo. Vejamos agora uma segunda transformação que é obtida tomando-se a função exponencial a elevado a x e multiplicando-a por uma constante c, em que c é um valor real maior do que zero. Observe que essa transformação também poderia ser representada nesta forma: a elevado a x mais d. Isso porque sabemos das propriedades das potências que a elevado a x mais d nada mais é do que a elevado a x vezes a elevado a d, e aí, então, chamando essa constante a elevado a d de c, podemos escrever isso como c vezes a elevado a x. Observe aqui que, se tomássemos, por exemplo, a função g definida por 4 vezes 2 elevado a x, isso seria o mesmo que 4, que é 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a x, ou seja, 2 elevado a x mais 2. Mantemos a base e somamos os expoentes. Pois bem, essa transformação, que pode ser representada de duas maneiras diferentes, corresponde a este deslocamento horizontal apresentado no gráfico dessa transparência. Nessa transparência, em particular, temos a função y igual a 2 elevado a x e multiplicamos essa função por uma constante 4. Obtivemos, assim, esse deslocamento mostrado na figura, passando da curva tracejada em rosa para a curva verde, que está à esquerda. Note que esse deslocamento horizontal também provoca uma mudança no intercepto y, que passou aqui do valor 1 para o valor 4, ou seja, o valor da constante c. Entretanto, não houve, neste caso, uma alteração da assíntota horizontal do gráfico. Uma terceira transformação muito comum para as funções exponenciais é a multiplicação da função por menos 1. Nesse caso, então, temos uma função menos a elevado a x.
E essa multiplicação da função por menos 1 provoca uma reflexão do gráfico em torno do eixo x sem alteração da assíntota. Repare aqui na figura que o gráfico da função y igual a menos 2 elevado a x corresponde ao gráfico da função 2 elevado a x refletido em torno do eixo horizontal. Podemos também refletir o gráfico em torno do eixo vertical, multiplicando agora a variável dentro da função por menos 1. Temos, então, a elevado a menos x. Observe, entretanto, que a elevado a menos x é a mesma coisa que a elevado a menos 1 vezes x, que é igual a elevado a menos 1 elevado a x, que é 1 sobre a elevado a x. Isso significa que a transformação que leva a função a elevado a menos x é equivalente à transformação que leva a função 1 sobre a elevado a x. Sendo assim, se pegarmos, por exemplo, a função 2 elevado a menos x, poderíamos escrevê-la como 2 elevado a menos 1 elevado a x ou meio elevado a x. E o efeito dessa transformação, como se vê aqui na figura, é a reflexão do gráfico em torno do eixo y. Observe aqui que tínhamos originalmente a função y igual a 2 elevado a x, que correspondia à curva tracejada em rosa, e, ao invertermos o sinal do expoente, passamos a ter a curva verde mostrada na figura. Essa curva, que é a reflexão em torno do eixo y, é útil para definir modelos exponenciais em que a função é decrescente e tende a zero quando x vai para infinito, que é o que se observa neste gráfico. A função se aproxima do eixo x à medida que x aumenta. Uma última transformação da função exponencial é essa dada aqui. Podemos pegar a função e multiplicar a variável x que aparece no expoente por uma constante c. Essa transformação equivale a uma mudança de base, uma vez que, por exemplo, se tivéssemos 2 elevado a 3x, isso seria equivalente a 2 elevado a 3 elevado a x, que, por sua vez, é equivalente a 8 elevado a x. E qual é o efeito desta transformação sobre o gráfico da função? Ela altera a curvatura do gráfico. Observe aqui na figura que temos em verde o gráfico da função 2 elevado a x e em vermelho o gráfico de 3 elevado a x e, finalmente, em azul, o gráfico de 10 elevado a x. Note que, à medida que aumentamos a base, nesse caso em que a base é maior do que 1, a inclinação do gráfico é acentuada para valores de x maiores do que zero. Já para x menor do que zero, observamos que, aumentando a base, o gráfico se aproxima mais rapidamente do eixo x. De qualquer maneira, em nenhum dos casos, este gráfico encosta no eixo. A figura, isso parece ocorrer só porque a escala do gráfico dá essa impressão. Usando um programa de desenho de gráficos, o espectador é estimulado a desenhar gráficos de funções com bases diferentes, em que essas bases estão entre 0 e 1. Dentre as bases mais comuns para a função exponencial está claramente a base 10 e também a base definida a partir do número e, ou número de Euler, que é este número irracional fornecido aqui na transparência. Quando usamos esse número, costumamos escrever f de x igual a e elevado a x, em que e é aproximadamente 2,71828 e assim por diante.